Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão escutando bem o áudio? Boa noite a todos. Fala, Pepel, Maria, bacana ver vocês aqui. Hoje, meu convidado, Luizinho, né? Muito legal bater um papo com ele sobre algo que ele domina tanto, né? Que é esse trabalho de readaptação ao campo, que a gente chama de transição ao campo, né? Vou aguardar ele entrar aqui na live. Toda segunda-feira a gente está fazendo uma live com algum membro da equipe, né? Então, ó o Luizinho aí. O Luizinho, vou te chamar aqui, Luizinho. Aê, cheguei. Deixa eu tentar Olha, ajustar aqui. olha, Não sou muito bom com tecnologia. Vocês me olha. conhecem. Eu tô te vendo aí atrás de uma tela, como se você estivesse numa varanda Isso, estou na varanda do da casa. apartamento Isso. de um amigo Ó, meu, eu acredito. não, tô na varanda da casa da vovó. E aqui, tô com ela aqui hoje. Fica mais Bacana. fácil aqui, daí como tem a minha prima pequena, tem a tela. Pode aparecer um gato aí daqui a pouco. Se for Está gato preto, tranquilo. tá tudo ótimo. Se for gato É preto, é gato preto, né, preto. velho? É É, preto. tá. Dois, para não ter erro. Ah, é sensacional, sensacional. Cortei o cabelo, fiz a barba. Que Tá bom isso, assim? Luizinho. Tá lindo. Ah, Eu tô sentindo você até cheiroso, cara, daqui assim, isso. tá? Sempre cheiroso, né? Tá bom para escutar a voz? Tá boa? Como que tá? Tá, tá ótimo, Luiz. Essa Irmão, distância também? não, tá perfeito. Primeiro te agradecer por você ter aceitado o convite para participar hoje e bater um papo tão legal de um assunto que você domina muito, viu? Que isso, obrigado eu pelo convite aí. Vamos tentar colocar nossas ideias aí, conversar bastante. É um tema bem amplo assim e de bastante divergência ainda. É verdade. Bem, ainda precisa ser bem aprofundado. Sem dúvida, sem dúvida. Para o pessoal conhecer um pouquinho, Luiz, você se formou na Unisanta, acho que em 2008, né? Você era meu bicho, né? Não, na verdade você é meu bicho. É Não verdade, você tem hoje, razão. não Eu, hoje isso. Você veio, me formei em 2008, né, na Unisanta. Daí, logo em seguida, no ano de 2009, eu fui para fazer a pós-graduação na Unicamp. Daí, fiquei um ano lá. Fiz na parte de ortopedia hospitalar e ambulatorial. E logo depois, voltei em 2010. No final de 2010 ou 2011, você me chamou para trabalhar com você. Estamos aí quase 10 anos juntos. união estável, né, Luizinho? União Isso. estável, né? É. A maior, a- o maior hiato nosso é agora nessa pandemia, viu? Olha só. Tá difícil. É, E, bom, eu quero agradecer aqui o pessoal que está acompanhando, o Filipinho, o Pepel, o Tiaguinho, o doutor Tiago Ribeiro dos Santos, que foi nosso treinador na equipe Unisanta, a qual foi campeã um único ano em 2005, quando eu ingressei no time da Unisanta, né? 2006, 2006, Isso. precisou eu chegar para botar a ordem, né? Equilibrar o time, né? Exatamente. Você é aquele capitão, né, velho? Pau pra toda obra. Ai, ai. Luiz, vamos falar agora coisa séria. Vamos lá Existe. que eu A tô gente suando já. tá sua, não? Tranquilo, tranquilo. É que tá calor hoje, tá Tá calor. calor. Luiz, a gente sabe que cada vez mais o fisioterapeuta ele vem tomando espaço cada vez mais na fisioterapia esportiva em diversos momentos do trabalho. Então a gente sabe que ao longo dos últimos anos a visão da fisioterapia era somente uma visão de recuperação de uma lesão. E hoje, cada vez mais, a gente está inserido num processo da prevenção e também nesse processo de transição, de readaptação ao habitat do atleta, seja de qualquer modalidade. Hoje a gente vai falar mais especificamente do futebol, que é onde a gente vem atuando nesses 10 anos, né?
E nesse processo, como é que você avalia, como é que você dividiria as suas premissas num tratamento, num processo de tratamento, desde a parte clínica, inicial, após uma lesão? Como é que você dividiria? Qual que é o seu pensamento evolutivo, né, em relação a esse processo? Vai. Voltando para a parte de futebol, que é mais voltado para o nosso meio, eu acabo dividindo ela em alguns estágios. Eu gosto de dividir, que assim você consegue ter os objetivos mais concretos. Então, eu acabo dividindo a fase clínica, né? Que é logo após a lesão, quando o paciente chega no consultório, você explica para ele, fala como que vai ser o tratamento todo ali. É o primeiro estágio, você conhece o paciente, vai conversando com ele, explica a lesão, ele te fala qual foi o mecanismo da lesão, se é uma lesão muscular ou se é uma ruptura de um ligamento, tudo isso. Depois eu vou para a segunda fase, né? Que é a fase funcional. Já passou a fase onde você já conhece o atleta, já sabe como foi a lesão, já está tratando a lesão em si. Então você acaba fazendo o quê? Já a parte funcional. Ele já está sem dor, já está com uma ADM significativa, no caso se for uma lesão de ligamento colateral, de ligamento cruzado anterior, assim. Então, e depois eu vou para a fase de campo. Eu utilizo alguns critérios para ir para a fase de transição, e na fase de transição eu também divido ela. Eu coloco ela como uma fase de transição de treino, né? Return to training, depois return to play, e o return to play eu ainda divido em duas fases, que é quando o atleta ele volta para o grupo apenas um período, e depois ele no final ele volta com o grupo o período inteiro, assim, e nessa fase que eu acho que é a mais crítica da transição, porque é a fase que o atleta ele já está mais confiante, já perdeu os medos, então você acaba tendo que segurar ele um pouco mais e seus objetivos têm que ser bem concretos com ele. Então eu acabo dividindo essa fase para quê? Para que o fisioterapeuta ele fique com o atleta desde quando começou até o final, entendeu? Nunca invadindo o espaço do preparador físico, do médico, mas dando um suporte na fase final também. Perfeito, pô. É legal esse teu pensamento porque ele vai do início, onde aquela parte mais clínica, onde o atleta está apresentando algum tipo de limitação, então a gente trabalha mais em relação a isso, a um processo cicatricial, o que seja. Depois, como você falou, a parte funcional que a gente chama, eu gosto muito de falar da base, né? Que seria essa parte da base proprioceptiva, a base muscular, a base de controle do movimento. E aí, como você mesmo disse, né, a parte de campo, né, essa transição de campo, dividindo a parte de transição de campo para treinamento parcial, return to train, como depois para o return to play, que é onde ele já está de volta, né, para o grupo. Mas, e como você falou mesmo, porque é o que acontecia muitas vezes no para o jogo. Opa, essa fase de... Voltou? Tá, travou para mim no return to training. Perfeito. E a fase do retorno para o jogo, que é uma fase que é muito importante essa comunicação com comissão técnica, onde muitas vezes o atleta ele já está apto para treinar com o grupo, mas isso não quer dizer que ele está apto para jogar um jogo na quarta 90 minutos e um jogo no sábado 90 minutos. E esse momento é o momento onde nós, fisioterapeutas, que ficamos com o atleta ao longo de todo esse processo, onde conhecemos as respostas dele em relação ao estímulo, onde a gente tem uma confiança, uma relação de confiança, é muito importante que a gente esteja junto nesse processo. Não quer dizer que a gente vai trabalhar com ele no treinamento do dia a dia, mas quer dizer que a gente vai dar o quê? Receber os feedbacks dele, passar feedbacks e informações ao treinador. A gente fica de suporte ali para o atleta e até para a comissão técnica e médica também. Saber a demanda, né? Para que o atleta não retorne para a gente, que isso é muito ruim e gera uma insegurança no atleta também. Perfeito, perfeito. E aí é ruim que atrapalha até todo um departamento, né? Porque aí a bomba estoura sempre, né, no departamento. E existe também uma última fase que talvez
tenha faltado é para você citar que é uma fase importante, que é a fase da manutenção preventiva, né? Depois que você finaliza todos os processos onde o atleta também já está de volta aos jogos, é muito importante que o fisioterapeuta também ainda esteja inserido por algumas semanas, juntamente com a preparação física, com a fisiologia, num processo de manutenção que seria o processo de recover diário, o processo de uma lapidação de algum estímulo, de alguma assimetria muscular que ele tem ainda, né? Exatamente. Eu chamaria de return to end, né? Assim, que quando ele já finalizou tudo, a gente não abandoná-lo. Já está treinando, já foi para jogo, assim, não. Ele vai começar a perguntar para a comissão qual a demanda, o que a comissão técnica espera com ele, o que vai fazer, se ele já vai entrar só para o banco, se ele vai precisamos dele de 15 minutos. Então, isso é a fase de lapidação final, onde nós vamos trabalhar esses fatores, né? E até uma prevenção, recovery. Se pede o feedback dele, ele fala, pô, joguei os 15 minutos finais, o jogo foi tranquilo, não senti dor. Pode ser que no próximo ele sinta, já sentiu um pouco mais, o jogo foi mais duro. Então, calma aí. Eu não digo descanso, mas vamos fazer uma liberação agora, no período da manhã, você vai descansar, à tarde você volta a treinar com o grupo, assim. Então, acho isso muito coerente também. Sim, fazer parte desse processo de monitoramento, de controle de carga, tanto a questão do controle de carga interno, né, que são as informações que ele vem tendo, de que forma que ele vem recebendo essas informações, né, o estresse fisiológico, né, a variabilidade da frequência cardíaca, os marcadores bioquímicos, no nosso caso da fisioterapia, que a gente dali avalia salto vertical para monitorar, a gente avalia percepção subjetiva do esforço, não é verdade? O esforço, o isocinético, se ele continua com desequilíbrio, como que está o desequilíbrio, se ele parou de fazer a musculação ou não. Então, toda essa parte a gente tem que continuar dando uma ênfase para ele também e orientando também o atleta a continuar a se exercitar, se preocupar com o sono do atleta também, como que ele foi pós o jogo, se ele, o pós-treino, cheguei do treino, meu filho, minha filha quis ficar comigo, fiquei até tarde, não dormi bem, ou tive um sono estressante, tudo isso influencia muito também nessa volta. Perfeito. E agora, tratando-se especificamente da fase de transição, da fase de readaptação ao campo, onde é uma fase que o atleta ainda não está pronto para voltar ao grupo, muitas vezes não está pronto para um preparador físico pegar com segurança e descer a lenha nele, né, que pensando em performance, mas que é uma fase que nós fisioterapeutas não podemos abrir mão, que é uma fase onde a gente consegue proporcionar a readaptação, a segurança, a confiança dele para ele se sentir cada vez melhor e dessa forma, em paralelo com outras situações nossas, em paralelo com outros trabalhos que ainda a gente vai estar realizando dentro do nosso habitat ali da fisioterapia, não são duas coisas distintas, né? Não é porque você iniciou o campo que você vai deixar de lado todo o resto. E também não quer dizer que quando você leva ele para o campo, ele está totalmente pronto, equilibrado, não é verdade? Não, exatamente. Eu vou continuar com o meu pensamento. A fase de transição no treino comigo, eu também divido ela em alguns pequenos objetivos. Então, eu inicio com o atleta um trabalho de micro para macro, né? Poucos exercícios, unidirecional, primeiramente, assim, sem ter muito movimento de deslocamento, sem muita intensidade também, e vou dando o quê? Estímulos variáveis para ele nesse sentido. Passou essa fase, já fez tudo direitinho, eu não me apego a protocolo, não vou falar uma semana, 10 dias assim, mas via, ele fez, aumentou a intensidade, ele está bem, ele está me respondendo, Luiz, fui bem, não senti incômodo nem nada. Eu começo o quê? A aumentar, vou para o macro, mudo de direção, mas orientando ainda. Você vai reto e vai virar para a esquerda, vai reto e vira para a direita. Você vai de frente, volta de costa, vai começar salto vertical, agora salto. Aí ele já sabe o que ele vai fazer, ele está condicionando. Passando essa etapa novamente também, então eu começo o quê? Gestual esportivo dele,
e com ênfase também no que ele faz, assim, se ele é um volante, se ele é um lateral, assim, no lateral eu acabo dando um pouco mais de corrida longa, assim, o volante, muito treino de mudança de direção, e o que tem que ser essencial, Tom, é fazer com que ele execute o gesto que ocasionou a lesão, para ele perder o medo e ele voltar como ele era antes, entendeu? Eu friso muito isso, é onde os pacientes têm mais medo, o atleta, então você tem que fazer com que ele se movimente, faça o gesto, isso, você vai orientá-lo, vai fazer, vai corrigi-lo, e isso é muito importante. Perfeito. Então, mais ou menos o pensamento de você iniciar com um trabalho mais automatizado, né? Um trabalho Isso, aonde realmente ele saiba quais são os deslocamentos que ele tem que realizar, quais são os movimentos que ele tem que realizar, sem nenhum tipo de fator externo, sem nenhum tipo de presença de algum fator externo como outro atleta isso. ou da bola, sem nada Porque ele, não, porque inicialmente. ele ficou algum tempo sem fazer esse movimento. Então vamos ver se ele está fazendo certo. Qual é a qualidade do movimento que ele está fazendo? Porque a gente pode achar, não, pô, está correndo em linha reta. Às vezes ele está mancando, às vezes ele está com déficit ainda de força, que nós não calculamos tão bem, e precisa continuar. Eu faço assim, não, está correndo, mas vamos aí, ó. Pensa na corrida, dobra o teu joelho, dobra, principalmente quando é paciente com quadro de lesão ligamentar de cruzado anterior, você tem que voltar tudo isso para ele, uma memória esportiva dele, tudo isso. Friso Perfeito. muito isso. Perfeito, perfeito. A gente tem, aliás, a gente está trabalhando junto já há 10 anos, né? E a gente já fez inúmeras transições de atletas de altíssimo nível do futebol. Inclusive, em dezembro agora, a gente trabalhou junto aí no final do ano com atletas do Zenit, do Foi muito Ajax. bom. Foi muito legal. E isso você é um cara que já tem, por você ser do esporte, do futebol, eu tenho total segurança porque você domina você sabe que o atleta está sentindo a insegurança dele e o que ele precisa receber de informações para que ele possa deixar, se tornar uma coisa natural isso, né? E não ficar uma coisa mecanizada, né? Sim, porque às vezes qualquer estímulo que você dá, ele está com medo, ele acaba inibindo a própria musculatura. Então é onde a gente entra e fala, não, você pode fazer, vamos, começa devagar, levanta a perna, faz isso. A gente fragmenta o movimento até ele conseguir fazer o movimento todinho, Perfeito. direitinho, com qualidade. Perfeito, perfeito. Então, nesse processo, obviamente, é um processo que você inicia depois, obviamente, de estímulos que você deu dentro da fisioterapia, ali dentro Assim, da do parte de base, ambulatório, né? isso, Onde na ele clínica, onde começou a correr numa começou. esteira, não é verdade? E você foi Geralmente dando. eu começo a bicicleta, né? Eu vou fazendo até para ele trabalhar a parte cardiovascular, começo com a bicicleta ali, tudo, daí uma bicicleta que ele faz unilateral depois com peso, tudo. E daí eu passo para o transporte olímpico, depende de como alguns falam. Lá ele começa a fazer já o gestual, que ele acaba dobrando um pouco mais o joelho, fazendo mais um gestual coordenativo para correr. Depois vamos para a esteira, aquela caminhada um pouco mais rápida, depois uma velocidade maior, tudo ali. Dali você já vai corrigindo também na esteira a corrida dele, vendo como ele fica. Daí sim, fez tudo direitinho, tá com equilibrada a musculatura, assim. Eu digo, né, tá forte a musculatura, ela tem que estar equilibrada, pelo menos num grau aceitável para a gente iniciar também. Porque se tiver ruim, a gente pode levar para a transição e ele ter uma lesão muscular, o que é ruim para nós e acaba Perfeito. atrasando tudo. É isso que eu ia falar. A gente bate muito na tecla, lógico, a importância cada vez mais dos critérios para o retorno ao esporte. Até quarta-feira eu vou estar no encontro científico aí com um pessoal muito bacana. Mas assim, a gente sabe que esse critério, muitas vezes, para você chegar a esse critério, a gente sabe que é um processo de um longo, durante todo um processo de recuperação.
E a gente não, para a gente chegar até lá, a gente tem que passar por todo um caminho que envolve esse início de transição no campo, que muitas vezes o atleta não está ainda dentro desses parâmetros aceitáveis, né? Então, esse feeling de saber quais são os critérios mínimos necessários para ele iniciar um processo de campo é muito importante, porque se a gente se basear somente nos critérios de alta para o retorno, para a gente iniciar um processo de transição, a gente vai perder tempo. A gente sabe que trabalha com fisioterapia esportiva, o clube tem a cobrança, a torcida, a diretoria, e o investimento do atleta, tudo mais. Então, não tem como a gente acreditar no mundo ali real, ideal, né? A gente tem o mundo real da coisa. Então, exatamente. Então, assim, vamos pensar assim que a gente tem algumas lesões no futebol importantes, como lesões articulares de joelho, né, as lesões ligamentares, e também as lesões musculares. São as duas lesões mais importantes no futebol. É óbvio que se você tem um atleta com uma lesão muscular, o seu critério que você vai levar em conta relacionado ao equilíbrio muscular, relacionado à questão de força, de potência e resistência, não só da musculatura envolvida, mas de toda, né, a relação agonista-antagonista, é um critério que você vai ter uma exigência, né, diferente de um atleta que estivesse passando por um processo de entorse de tornozelo, por exemplo, entende? Então, isso, como é que você leva isso em consideração também, a articulação envolvida, o músculo envolvido, o mecanismo de lesão, para que você faça avaliações mínimas iniciais para iniciar esse trabalho de campo? Sim, exatamente. De repente chega um paciente, um atleta com uma lesão de tendão calcâneo. Não é ao mesmo tempo que eu vou voltar com um LCA para o campo. Então, tenho que ver a dorsiflexão dele depois, se cicatrizou, como que está a parte do tendão dele, se está malhável ou não, se está rígida. Toda essa parte. Se é um atleta que tem lesão de posterior, como que foi essa lesão? Foi na corrida, foi no sprint, ou foi na hora de um chute, tendo a carga, tendo que frear o chute? Assim. Tudo isso você leva em consideração, além dos exames que é necessário para a gente não pode atropelar a fase fisiológica da cicatrização, que vai depender de atleta para atleta também. Isso, eu volto a frisar, inclui também o nível de estresse que o jogador está, a fadiga que ele está, como que a alimentação dele está, se no decorrer, quando houve a lesão, se ele estava com percentual de gordura acima ou não. Então, todos esses critérios você tem que juntar para você poder ter um objetivo, um redirecionamento para quando você vai entrar na fase de transição. Junto com o quê? Força, teste isocinético, você vê se a musculatura antagonista e agonista estão equilibradas, tudo isso no calcanhar, o teste de Y-teste, ver se o grau de amplitude está aceitável, essas coisas que a gente tem que colocar nos critérios para a transição. Perfeito. A gente sempre fala que a gente começou falando a live sobre a atuação da fisioterapia, como a gente vem trabalhando de prevenção, recuperação, alta tal. E aí, quando a gente fala da questão desse objetivo de devolução do atleta, a gente não pode só pensar. Se a gente for conceituar, a gente quer devolver ele da mesma forma que ele se encontrava antes. Mas melhor. É isso que eu ia falar. Eu acho que esse é o ponto que você disse agora, que quando você falou do percentual de gordura do atleta, como ele estava antes de lesionar e como ele está durante o processo de recuperação, nós, como fisioterapeutas, a gente não pode se contentar em devolver o atleta com um déficit aceitável. Não, a gente tem que buscar proporcionar para ele uma condição melhor do que ele estava antes de se lesionar. A gente tem que pensar que aquele momento que ele está machucado é um momento, uma oportunidade de proporcionar para esse atleta a recuperação de situações que ele não estava conseguindo realizar e trabalhar durante os jogos, quarta e domingo. Então, se ele
estava com um percentual alto, ou se ele estava com um déficit específico. Poxa, vamos aproveitar esse momento, vamos cuidar da nutrição, vamos cuidar da suplementação. Não nós, óbvio, é um trabalho multidisciplinar. Mas vamos aproveitar e cuidar de todos esses fatores. Porque o que eu vejo muito ainda acontecer é o atleta ele tá lesionado e aí ele entra numa rotina que é nociva para ele, sono ruim, dorme tarde, come errado. Aí ele pensa, ele tem uma cultura, ele fala, poxa, não, eu posso, porque esse momento é só, eu vou ficar 2, 3 semaninhas assim, então eu vou tomar a minha, vou dormir tarde, vou aproveitar o momento agora, tal. E depois ele quer recuperar, mas ele tem que entender que o momento da lesão ali não é um momento de férias. Não é um momento de férias. E a gente tem que mostrar para esse atleta, ele tem que sair da fisioterapia não querendo mais voltar para a fisioterapia. Ele tem que falar, porra, aqui vocês trabalham mais que em qualquer lugar. Eu estou treinando mais aqui do que no campo. Isso. É onde a gente tem que usar esse tempo que ele vai ficar conosco para a gente otimizar tudo nele. Pô, você estava pesando quanto? Qual é o teu percentual de gordura? Estava dormindo bem? Estava saindo? Pô, vamos ver com uma nutricionista, fazer uns exames, ver se está absorvendo. Você come bem? Pô, Luiz, eu não sou de comer bem, eu gosto de ir no japonês com a minha mulher. Às vezes minha filha está em casa, eu como doce com ela, assim, tudo. Mas eu sempre consegui manter. Mas será que o corpo que ele estava mantendo não foi o que gerou uma lesão? Vamos otimizar essa parte, vamos ver se está absorvendo mesmo a proteína. Precisa de suplementação ou não? Será que precisa? Só adequando a alimentação evita gasto de dinheiro também com suplementação. Às vezes o atleta vai, não, vou comprar um whey protein, vou comprar um BCAA, assim, não tem informação e compra porque lê ali ou algum amigo falou. Então isso é muito bom. Como também, geralmente o atleta, quando ele chega muito para baixo também. Ele usa isso, agora já foi, já aconteceu mesmo, deixa para lá, vou tratar, então ele acaba ele mesmo largando ele. Então ele vai jogar o videogame dele com o filho até mais tarde, ele está acostumado a acordar cedo, só que o sono dele não é o mesmo, e a gente sabe que o sono influencia, vai passar mais tempo com a mulher também, acaba brigando mais, não tá o costume, acaba mudando toda a rotina dele. Verdade. Entendeu? Sem dúvida, Então, a rotina do atleta muda, né? Muda. Ele não tá tem acostumado. concentração, não tem resenha Isso. mais, não tem nada. Acaba comendo melhor no clube, porque treina de manhã, às vezes não quer, dorme no clube, almoça ali, já treina à tarde, volta só à noite. Da noite já está fadigado, de que treinou 2 períodos, tomou o lanche da noite, foi para casa, nem janta, só come alguma coisa leve e já dorme para acordar. Isso tudo influencia demais também, e é onde a gente tem que estar sempre com o atleta perguntando, e aí, como foi? Dormiu bem? Acordou legal? Após o treino de ontem, como que foi? Como que você se sentiu? Sentiu cansado ou não? Que é onde a gente faz o controle de carga, né, Tom? A gente diz. A gente começa a avaliar tudo. Esses dois pontos que você citou, que é a questão da otimização do trabalho, né? Ou seja, buscar todas essas variáveis que influenciam, e também a questão de mostrar para o atleta que se ele lesionou algo, e principalmente se é uma lesão muscular, ou uma lesão de sobrecarga, que seja, porque algo não estava bom naquele momento. Então, mostrar para ele que a gente tem que buscar identificar quais os fatores, quais os hábitos, o que ele vinha fazendo, que tipo de mecanismo de rotina ele vinha fazendo, para que a gente mude isso, para que ele novamente não repita o gesto, o mecanismo, né, aquilo que vinha deixando ele, de repente, mal recuperado de um treino para o outro, de um jogo para o outro. Então, aproveitar o momento da fisioterapia para também educar e conscientizar o atleta, né? Sim, exatamente. A gente tem que fazer um questionário com ele e ser um pouco, como se diz, a gente entrar mesmo. Qual o termo que eu vou poder utilizar? Ser invasivo. Invasivo. Não, ser invasivo. Perguntar, você dormiu bem mesmo? Você não tomou aquela gelada ontem à noite, não? Como que foi? Você está mantendo os treinos? Domingo eu te passei para você pelo menos dar uma pedalada de
20 minutinhos, você fez, entendeu? A gente acaba se tornando chato. Por quê? Porque Sim, a gente quer otimizar e colocar na cabeça do atleta o quê? Algo estava errado para acontecer aquilo. sim, Não foi fatalidade, não foi. sim. Às vezes pode, lógico que tem a fatalidade, uma trombada quando é uma lesão traumática, assim, mas geralmente a muscular é algo que estava errado com ele, então a gente tem que verificar tudo isso. Perfeito. Agora, para a gente não fugir do tema e a gente voltar para o tema da transição, que é um período onde você mesmo já falou, a gente conversou sobre isso, que sobre a adaptação dos estímulos, da importância de iniciar com o fisioterapeuta no campo, nosso objetivo não tem nada a ver com condicionamento físico, com performance, sim com questão de adaptação, readaptação, ganho de confiança, segurança para você entregar para o preparador físico. Pensando nesse momento dessa ponte entre fisioterapeuta e preparação física, onde o preparador físico vai pegar também nesse processo de transição, quais são o seu feedback? Quais são além dos critérios técnicos que você está acostumado a fazer nas avaliações, que a gente não precisa citar isso aqui em relação a isso, porque não estamos falando de uma lesão específica, mas quando é que você sente que ele está pronto para entrar para uma preparação física? É através de um volume determinado de treino, de uma quilometragem rodada, através dos estímulos que são dados de simulação de jogo? Quando é que você sente que ele está pronto para ingressar com a preparação física? Eu acabo juntando o volume de treino e a capacidade dele, assim, de realizar os movimentos que ele faria no campo, todos os gestuais, assim, mudança de direção, agora já sem falar vai para a esquerda, para a direita, ele mudando sem saber para onde vai, realizando tudo que ele faz no campo, orientando bem, vendo se ele não está compensando uma corrida ou outra, tudo isso entra como critério assim. Agora ele está fazendo um volume intenso, que eu pergunto para ele depois que acaba, que ele fala, pô, tô bom, utilizo muito a escala de Borg, assim, ele vai me falando ali, sempre, todo dia, vários exercícios. Se for lesão posterior, trabalho muito a parte excêntrica, trabalho muito nórdico. Se for de adutor, trabalhar muito a parte de Copenhague também. Se for tornozelo muito excêntrico, sobe, desce, ponta no pé, acelera, desacelera também. Toda essa parte e o mecanismo que ele vai utilizar na profissão dele. Se é um lateral, corre mais. Se é um centroavante, espaço curto e chute. Espaço curto e chute. Se é um volante, mudança de direção intensa, corre, pegou aqui, volta para lá. Esses critérios, assim, eu vou ensinar. Eu vejo que ele fez tudo com, não vou falar maestria, mas fez bem. Fez bem, Sim. sem dor, sem intercorrência, sem falar, pô, esse quando eu giro para a esquerda, eu não me sinto bem, eu me sinto desconfortável. Perfeito. Agora, vou te fazer uma pergunta um pouco difícil, assim, para você tentar refletir, já me responder assim, porque pode ser uma pegadinha, mas é uma questão mais assim de interpretação. Imagina que você tem um atleta que você trabalhou a recuperação toda, você deu todos esses estímulos, mas ele detém de uma lesão crônica, alguma coisa que ele carrega numa articulação que o impede de realizar um determinado específico movimento de um exercício. E muitas vezes esse exercício é um exercício que ele é reproduzido no dia a dia do treinamento, assim, no pontual na academia, ou através de um teste ortopédico, o que seja. Se ele tem uma certa limitação e você realizou tudo com ele no campo, ele não tem nenhum tipo de queixa, ele não tem nenhum tipo de limitação no gesto esportivo da modalidade dele, mas ele tem esse tipo de incômodo, de limitação no movimento, de repente, de um salto específico, caindo com uma perna de um jeito, num ponto X, que muitas vezes, se você fizer um teste que é critério para alta, ele vai ter a limitação e vai ter um score, vai ter um score baixo ali. E vai segurar. Como você conseguir passar para um atleta que aquela situação não é uma situação
em que deve ser levada em Em consideração. consideração. Como não conseguir fazer com que esse atleta emocionalmente não tenha nenhum tipo de insegurança, de cinesofobia, sabendo que dentro do gestual dele do jogo não tem relação nenhuma com a lesão que ele teve. Teve. E como é que você Eu faz vou, isso no dia a dia? isso. Eu vou tentar explicar para ele o quê? Que é um processo já, não é nem é patológico dele, que não gerou a lesão e que ele se adaptou a fazer o restante dos movimentos com aquela dificuldade. Aquela dificuldade não foi o que gerou. Tem atletas que têm um sprint bom, mas tem, ainda mesmo assim tem uma angulação de tornozelo baixa. Isso é ruim. Mas assim, ele se adaptou com aquilo, entendeu? Você tem que colocar na cabeça do atleta, enfatizar para ele que não foi esse déficit que gerou a tua lesão. Por mais que teve a lesão, não foi decorrente disso, entendeu? Você sempre jogou 5 anos com esse déficit, fazendo isso, você teve angulação de tornozelo, tá? Só para falar. Mas, assim, você jogou 5 anos com isso e teve uma lesão de cruzado anterior. Não foi isso. E outra, é um tornozelo esquerdo, foi no joelho. Assim, mas será que não foi por essa? Ou você tem uma simetria de membros também, um é mais curto do que o outro. Mas, pô, quando eu salto, eu caio só na direita. Não, vamos tentar pular e saltar e cair nas duas, assim. É mais a conversa, Tom, mas eu libero. Você potencializa quando você encontra déficits e você quer passar para o atleta o trabalho que tem que ser realizado, aquilo que você encontrou nas avaliações e aquilo que você quer trabalhar. Você é um cara que você deixa claro e mostra cientificamente o que o que pode gerar lesão. Você coloca isso na cabeça do cara, do atleta, ou você acha que é melhor você tem a consciência do que deve ser feito, mas o atleta não tem que saber que se ele não chegar num determinado percentual, o que você pensa sobre isso? Assim, já explicar para ele antes de fazer as coisas, Porque se você existe. não tiver um score 10, vamos supor, você não está apto, assim, seria mais ou Porque menos existe uma assim essa questão ética. pergunta? Se a gente for para a parte da ciência, existe uma questão ética que o atleta ele tem que o ser humano, o paciente, ele tem que estar ciente do que acontece com ele, do quadro dele, por aí vai. Agora, no esporte, a gente está lidando com uma outra situação, onde o aspecto emocional pode determinar muitas situações dentro de campo em relação ao desempenho, né? E muitas vezes a gente não vai conseguir chegar ao mundo ideal para devolver esse atleta para o campo. Então, pelo menos, eu acho que é muito importante a gente também ter o feeling de como a gente vai conversar com o atleta sobre os seus déficits, sobre a importância de trabalhar, porque se a gente ficar martelando no atleta que se ele tiver isso, ele vai lesionar aquilo, que se ele tiver... Porque o que eu vejo às vezes profissionais, fisioterapeutas que chegam para o atleta e falam, olha, você sabia que você rompeu o LCA uma vez e em tantos anos você vai romper outro de novo? Porra! Não, isso daí eu não falo. Isso daí eu acho que não tem por que o atleta Mas saber. Tá cheio. Entendeu? E... Eu acho que é desnecessário. Ainda mais no momento em que o atleta ele tá para baixo, assim, você der uma informação dessa para ele acaba ficando mais para baixo, assim. Tem atletas que não, que tive a lesão normal, vamos pro pau, vamos treinar aí. Um que tá aí um atleta desse é o Kleber Reis, que tá aí. Esse é pau para toda a obra. Kleber Reis, um beijão pro Kleber Reis, ex-atleta do Corinthians, do Santos, o mito da fisioterapia, lá, fisioterapia. Mas tem atletas que, se você falar isso, vai gerar uma fobia nele, que ele acaba não tendo mais a confiança, e isso atrasa todo a tua preparação, todo o teu objetivo, porque ele vai, uma hora ou outra que ele lembrar que ele fez aquele exercício, ele fala, senti uma dor aqui no joelho, será que não é porque eu tenho uma diminuição ali? E não, se ele não soubesse disso, ele ia fazer e não ia ter essa dor. Vai muito no psicológico do atleta. Exato. Se você conversa bem com o atleta, sabe como ele é,
se ele é tigrão. Pô, daí tu pode falar, não, você tem isso, mas não influencia em nada. Mas tu sabe que o atleta vai ficar com aquilo na cabeça, que no outro dia, logo em seguida, ele vai falar que ele dormiu, ele girou na cama sem ele sentir aquela dor, então eu evito passar essas informações para ele. Exato. Às vezes é meio difícil para quem não trabalha com esporte, para quem não trabalha Ó, com futebol, a gente falar isso, se expor dessa forma, como você se expôs agora falando dessa forma, porque parece que a gente está negligenciando uma informação sim. ao atleta. Então, quem é muito científico vai levar dessa forma. Mas quem trabalha com o esporte, a gente tem que ler o perfil individual, o perfil psicológico do atleta, para saber que muitas vezes uma palavra ali para o atleta você pode derrubar a recuperação todinha. Então, se você chegar para o atleta e falar, olha, a tua coxa nunca vai ser igual a outra, porque você teve uma ruptura do tendão quadricipital e do patelar depois, e nunca vai ser, esquece. Então, isso acontece. É a mesma forma que você vira para o atleta e você começa a dar dados estatísticos. Olha, segundo o estudo tal, você operou tal, em 5 anos você vai romper o outro joelho. Pô, meu Deus do céu! Você sabe que estatística e porcentagem você utiliza do jeito que é melhor para você, né? Entendeu? Então Eu isso daí prefiro olhar o copo cheio, eu prefiro dar informações sim, positivas para o meu atleta, eu prefiro fazer ele entender a importância de crescimento na diversidade, a importância de realmente se superar e que as histórias são bacanas. a parte de motivação agora. A Exato, gente trabalha porque muito nisso também, né, Tom? Nessa sim, parte de motivação quando está com um atleta nessa fase assim, porque eles necessitam também. Às vezes não tem informação, tudo isso. Então você está ali motivando ele, é o que não vai deixar o paciente também, o atleta, se autoderrubar. é o que o Dr. Thiago acabou de falar. O atleta ele quer estar pronto para jogar, ele não importa como, se você vai fazer ele dar cambalhota ou bater a cabeça na parede, se você vai cantar para ele, não importa, ou se você vai trabalhar direitinho, mas ele não quer saber de dados científicos Não, e você criar um mindset no cara negativo que ele vai ter dor depois que fizer esse tipo de salto. Poxa, vamos parar com isso, gente. Quem trabalha com o esporte, vamos colocar uma cabeça, um pensamento mais positivo para o atleta, vamos fazê-lo acreditar no nosso trabalho. Até porque se a gente começa a colocar desculpas, começa a colocar barreiras, parece que a gente já está se defendendo de algo errado que pode acontecer. parece que a gente já está falando assim, ó, se der errado, eu já sei o que que foi. Então já falo para ele não me culpar Tá depois, cheio, tá cheio, entendeu? tá cheio, tá Ah, cheio. você já teve uma lesão de posterior, então tem um índice elevado de De recidiva, então se relesão, você tiver, é normal, assim, não fica preocupado. Então você já está, como vamos dizer na gíria, no futebol, tirando o teu da reta, teoricamente. E não é assim, às vezes essa informação não vai servir de nada para ele. Ele vai fazer tudo que você pedir, ele vai confiar em você e você tendo o objetivo e sabendo o que está fazendo, não vai ter erro nenhum. Não tem recidiva, não tem relesão. Eu não acredito nisso. Tem 15%, 25%, 50%, 70%. Se usa do jeito que é melhor para você. Exato, Entendeu? e quem tá no campo só faz gol quem chuta. Quem estiver no campo está suscetível à lesão, e por aí vai. Sim, Então a gente tem que deixar esse sim. cara pronto para jogar, confiante, seguro. E óbvio, dentro de nós, a consciência que a gente deu o melhor, que a gente fez tudo embasado cientificamente e que a gente utilizou todos os critérios necessários. Mas isso é uma coisa nossa e do nosso departamento. O atleta ele tem que estar com a cabeça boa para jogar, né? Exatamente. O atleta estando com a cabeça boa, vou repetir o que o Thiaguinho falou, ele não quer saber disso, ele quer entrar lá e jogar. Após o jogo tu vai sentir um pouco de dor, porque você não estava acostumado com o jogo. Volta, faz o recover, que é a parte que o fisioterapeuta não pode largar dele, né? Não pode abandonar. Então é isso. Não tem jeito. Tem coisas que é melhor você não saber, que só vai Perfeito, perfeito, alimentar pensamentos ruins. perfeito, perfeito.
Ô, Luizinho, eu queria que se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguém que está acompanhando a nossa live, eu estou gostando muito aqui do Kleber, tá? Realmente ele está com muita saudade de mim, é uma coisa de louco. Aliás, de Ele mim acha não, que ele da equipe é a da Perim equipe toda. Fisioterapia, né? Eu tava preso sem WhatsApp, sem nada, velho, certeza. Ó, ele vai fazer uma pergunta, isso aí, ele vai derrubar dois aqui numa pergunta É, só. certeza. Pode Tu começa, derrubar, vai. tu começa respondendo. Segunda-feira, o Kleber Reis quer fazer uma pergunta na live. Ele quer me derrubar. Pode fazer, pode fazer. Porque eu vou fazer uma para você também, viu, Kleber Reis? Eu vou fazer também, viu? Pode ficar tranquilo, viu? Olha, eu queria deixar Mas, aqui algumas pessoas quiserem fazer alguma pergunta. Eu tive aqui uma colocação aqui. Deixa eu abrir aqui a pergunta que fizeram para mim aqui. Fizeram uma pergunta aqui, Luizinho. Se nesse processo de acompanhamento do return to play, onde o cara já está apto para jogar com o clube, ele já está treinando com a equipe e tal, se você estipula algum tempo específico de acompanhamento desse atleta mais em loco mesmo ali, se você estipula quantas semanas você fica ainda ali pegando feedbacks, acompanhando, indo até o campo, dando uma olhadinha, batendo um papo e tal, se você tem algum praxe seu, assim, de um período para de ficar com ele acompanhamento. nessa parte. Não depende muito de atleta por atleta. Eu estipulo mais ou menos assim, uns 5 dias alternando assim, mas todo dia quando acaba o treino eu espero para ter um feedback dele, como que foi. E vou muito conversar com os membros da comissão técnica e médica para saber a demanda, o que é que eles querem para esse atleta. Se vão utilizá-lo já na próxima semana por um jogo, ou vai esperar mais um tempo, não estamos contando com ele agora de urgência, então vamos dar mais um tempo para ele aumentar esse return to play, assim, mais específico. Então não tem um protocolo, eu fico 5 dias lá, 7 dias, umas 2 semanas esperando ele sair do treino, eu fico para ele falar como foi, tudo, dar um feedback, como que tá, e vai alternando o dia sim, o dia não, vou lá, vejo como que ele Vai está fazendo, desmamando, né? conversa. Exatamente, porque senão a gente continua a mesma etapa, né? Então a gente tem que também liberar ele, tudo, tá bom? Não tem Perfeito, nada perfeito, específico. perfeito. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo que acompanhou a live até esse momento, agradecer o elogio dos fisioterapeutas, Bruno Batista, olha lá, Rafael Burgos, pô, fisioterapeuta que está no Canadá há anos, professor Rafael Burgos. Rafael Olha, Burgos. tá jogando no Canadá. E- Lembra do Rafael Esse, Burgos? esse daí foi. Ele foi meu veterano, o Burgos. O Burgos foi meu Pô, veterano. olha, no Palmeiras eu acho que você não tem chance não, no Palmeiras, mas tem alguns clubes que eu acho que você consegue. Você tem uma canhotinha boa, Rafael. Você... Ô, Luiz, obrigado aí pela tua presença, obrigado por compartilhar a tua experiência, e você está aí comigo há 10 anos, confio demais no seu trabalho com esses atletas de alto nível, porque você tem esse algo a mais dessa confiança, desse feeling de trabalhar com um atleta de alto nível de futebol. Então, muitas vezes, meus atletas, quando eu estou viajando, eu não consigo atendê-los, eu tenho plena certeza que você vai desenvolver um ótimo trabalho, viu? Obrigado, Tom. Sabe que não sou muito de falar assim ao vivo, sou meio tímido para essas lives assim, né? Viu que eu fiquei assim, não sou para dar aula assim, não sou nada disso. Eu gosto de arregaçar a manga, ir lá, atender, conversar. Eu tenho uma certa dificuldade com essa tecnologia assim, mas vou falar que me surpreendeu. Eu me surpreendi comigo mesmo. Eu falando assim, nunca falei tanto em pouco período assim, né? Mas achei legal, tudo tem um começo, né? Vamos ver. Foi legal, gostei, obrigado Sem pelo dúvida. convite. Então, Thiaguinho, não é tímido nas redes sociais, assim. Quando eu conheço a pessoa é diferente, né?
Mas essa rede social, não sei quem ia entrar, Gê, quem ia falar tudo. Tá bom, mas foi muito legal. E obrigado pelo convite. Vamos ver para as próximas aí. que isso, Obrigado sempre pela confiança. que isso, você domina isso, Luiz. Obrigado aí, obrigado por tudo aí, galera que está acompanhando. E o Luiz tem um carisma que todos sabem, né? E com certeza isso aí no dia a dia, no futebol, isso é importante também. Um grande Eu acho abraço a que eu, todo mundo. eu acho que eu utilizei a palavra tímida errado. Os caras estão me batendo aqui. Você vai olhar teu WhatsApp, olha teu WhatsApp daqui a pouco. Que isso, beleza. Valeu, chefe. Um abraço. Valeu, Valeu, pessoal. coração. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por acompanharem. Um grande beijo aí, uma ótima semana a todos vocês, viu? Fiquem com Deus. Um abração, galera.